Mesmo com as dificuldades, a gente consegue, né? Então, a melhor forma da gente sempre começar é rezando. Então, nós vamos tratar hoje sobre a questão da teologia da política, à luz da doutrina social da Igreja, do Papado de Francisco e da Fratelli Tutti. Então, eu tirei alguns trechos que me pareceram muito significativos da doutrina social da Igreja, que diz assim: considerando a pessoa humana como fundamento e fim da comunidade política, significa esforçar-se, antes de mais, pelo reconhecimento e pelo respeito da sua dignidade, mediante a tutela e a promoção dos direitos inalienáveis do homem. Isso está no número 388 da doutrina social da Igreja. A comunidade política persegue o bem comum, atuando com vista à criação de um ambiente humano em que o cidadão seja oferecida a possibilidade de um real exercício dos direitos humanos e de um pleno cumprimento dos respectivos deveres. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Deus Criador nos dê discernimento e sabedoria para realizar a missão de evangelizar no contexto urbano. Que tenhamos coragem e empenho na promoção de vida digna para todos e todas. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Proclamação do Evangelho de São João. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Há uma bem-aventurança sobre o político do cardeal Van Thuan, que é um vietnamita, que diz assim: bem-aventurado o político de cuja pessoa irradia credibilidade. Bem-aventurado o político que trabalha para o bem comum e não para os próprios interesses. Bem-aventurado o político que permanece fielmente coerente. Bem-aventurado o político que realiza a unidade. Bem-aventurado o político que está comprometido na realização de uma mudança radical. Bem-aventurado o político que sabe escutar. Bem-aventurado o político que não tem medo. Papa Francisco também diz coisas maravilhosas, isso na mensagem do 52º Dia Mundial da Paz, em 2019, ele vai dizer: a política é um meio fundamental para construir a cidadania e as obras do homem, mas quando aqueles que exercem não vivem como serviço à coletividade humana, pode tornar-se um instrumento de opressão, marginalização e até destruição. Cada renovação nos cargos eletivos, cada período eleitoral, cada etapa da vida pública, constitui uma oportunidade. Para quê? Para voltar à fonte e às referências que inspiram a justiça e o direito. De uma coisa temos a certeza: a boa política está a serviço da paz, respeita e promove os direitos humanos fundamentais, que são igualmente deveres recíprocos, para que se teça um vínculo de confiança, de gratidão entre gerações, tanto do presente quanto as do futuro. Que Deus fortaleça em nós a esperança e a busca da misericórdia. Amém. Bom encontro para nós, mesmo com todas as dificuldades. Amém, amém. Obrigado, Maria Ângela, pela oração, muito bem lembrada, né? E agradecer aqui quem está presente e pedir perdão aí pelas falhas, não exatamente falhas, né, mas aquilo que acontece. Quando eu estava distribuindo, eu fiquei um pouco desconfiado mesmo que pudesse ter alguma invasão de engraçadinha, mas já passamos por momentos piores que esse aqui em outras circunstâncias. Mas que bom que vocês estão aqui, nós hoje e amanhã, né, nesse nosso 17º curso de férias do curso de Teologia para Gente Pastoral.
Nós vamos tratar aqui da teologia e política à luz da doutrina social da Igreja e da encíclica Fratelli Tutti. E quem vai nos ajudar muitíssimo para compreender, entender e aprofundar, às vezes, o nosso conhecimento, nossa assessoria, é a Dolaine Regina de Souza Coimbra Santos. Ela é da Diocese de Jundiaí, não é isso? Advogada, teóloga, leiga salvatoriana, coordenadora do Núcleo Diocesano de Formação de Fé e Política e Cidadania, Dom Amaury Castanho, e membra, né, da diretoria da Caritas Diocesana, entre outras especializações em gestão pública, também em formação política para cristãos leigos e docência do ensino superior. Desde já agradecendo a Dolaine, a gente tem uma grande admiração pela sua pessoa. Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pela vontade de colaborar conosco aqui no curso de Teologia, né? E vamos aqui, estamos todos ouvidos e cadernos e lápis. Só para acrescentar aqui também, quem quiser depois vai ter um tempinho, talvez, aí para perguntas, senão a gente deixa para amanhã também. Vão anotando, por favor, no bate-papo, e depois a gente passa aqui um tempinho, tá bom? Dolaine, toda sua aqui, a tela para você. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Jairo. Primeiramente, pedir desculpa aí pela voz. Se ficar difícil, vocês dão dó que eu não tô te ouvindo, que eu tenho que forçar um pouquinho mais. Tava bem. Ontem a voz foi caindo. Acordei quase muda, né? Falei, Jesus, misericórdia, o que vai ser? E hoje tá saindo um pouco mais. Então eu vou colocar aqui a apresentação e aí a gente vai conversando, tá bom? Bom, a apresentação tá aqui embaixo. Jairo já fez aí a colocação, né? Então a gente vai. O objetivo nosso é refletir sobre a dimensão política da fé, teologicamente ressaltada pela doutrina social da Igreja, especialmente seus fundamentos, e pelas orientações do Papa Francisco, especificadamente apresentada na carta encíclica Fratelli Tutti. Aí eu queria começar, então, a gente conversando sobre uma visão de fé e política bíblica teológica. Então, o compêndio da doutrina social da Igreja, na primeira parte, ele começa com esta frase tirada da encíclica Centésimos Anos, do Papa São João Paulo II. A dimensão teológica revela-se necessária para interpretar e resolver os problemas atuais da convivência humana. Então, olhar para os problemas a partir simplesmente dos problemas, sem fazer essa análise teológica da presença do divino na história, da transcendência que cria e, ao mesmo tempo, resgata a humanidade, quando essa se desvia do percurso, não é conseguir resolver os problemas, mas é dar um paliativo, uma possível uma interpretação e uma interferência parcial. Por quê? Porque fazemos por conta própria, porque cada um vai a partir daquilo que acredita e pensa, e não se tem aquela dimensão teológica que é o contemplar a realidade a partir do que o transcendente nos traz, de que a dignidade da pessoa do humano caiu o seu microfone fechado. Ai, tá caindo, hein? Vocês me falam, Senhor, agora que eu vi que ele tinha caído, tá bom? Vocês chegaram a ouvir a dimensão teológica que eu li? Sim. Tá. Então, indo lá, no ponto 21, ele vai dizer, segundo o livro do Êxodo, o Senhor dirige a Moisés a seguinte palavra: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito,
e ouviu seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos. Desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Passagem de Êxodo 3, do 7 ao 8. Essa proximidade gratuita de Deus, a qual alude o seu próprio nome, que ele revela a Moisés, eu sou aquele que sou, manifesta-se na libertação da escravidão e na promessa, tornando-se uma ação histórica, na qual tem origem o processo de identificação coletiva do povo do Senhor, através da aquisição da liberdade e da terra que Deus lhe oferece em dom. Então, o compêndio já vai nos trazendo essa dimensão bíblica da teologia para compreender que Deus é um autor, ele age, ele está presente na história humana e ele conduz a história para a salvação da humanidade, mesmo quando a humanidade, por seu livre-arbítrio, vai se desviando, o divino, o transcendente, vai sempre buscando reinserir, vamos dizer assim, colocar o trem nos trilhos novamente. Então, às vezes, o livre-arbítrio, nas limitações humanas, na tendência do egoísmo, do individualismo, a gente tira o trilho dos trem, né? Tira o trem dos trilhos, quer dizer, desculpa. Tira o trem dos trilhos. E aí, Deus vem agindo na história, colocando o trem novamente no trilho para que ele siga nesse trilho da salvação histórica, né? Ele acrescenta o compêndio. Do decálogo deriva um compromisso que diz respeito não só ao que concerne a fidelidade ao Deus único e verdadeiro, como também as relações sociais no seio do povo da aliança. Estas últimas são reguladas em particular pelo que se tem definido como o direito do pobre. Se houver no meio de ti um pobre entre os teus irmãos, não endurecerás o teu coração e não fecharás a mão diante do teu irmão pobre, mas abrir-lhe-ás a mão e emprestar-lhe-ás segundo as necessidades da sua indigência. Tudo isto vale também em relação ao forasteiro. Se um estrangeiro vier habitar convosco na vossa terra, não o oprimireis, mas esteja ele entre vós como um compatriota, e tu amá-lo-ás como a ti mesmo, porque vós fostes já estrangeiros no Egito, e eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o próprio compêndio, pegando já lá a Torá, né? Sim, ou Pentateuco para nós católicos, quer dizer, os 5 primeiros livros, vai fazer essa interpretação como Deus age politicamente na história e vai conduzindo a humanidade para que viva politicamente, não politicamente correto, como a gente tem visto uma distorção atual, mas no sentido de viver a política no que é seu fundamento, que é o bem comum, que é o bem de todos. Aí, Dolaine, só uma coisinha. Você prefere que eu ou a Ângela leamos e você só comente, porque assim você não force muita voz? Não, pode deixar, porque se eu paro, aí ela some, daí eu tenho que forçar para ela voltar. Então, assim, eu vou esquentando ela e Tá ela... bom. Mas Tá se precisar, estamos aqui, tá bom? Tá joia, obrigada. Aí a gente vai lá para o Segundo Testamento, né? No 379, Jesus rejeita o poder opressivo e despótico dos grandes sobre as nações. Isso está lá em Marcos 10, 42. Suas pretensões de fazerem-se chamar benfeitores, em Lucas, mas nunca contesta diretamente as autoridades do seu tempo. Na diátribe sobre o tributo a ser pago a César, quando ele é questionado
Devemos pagar a César os impostos? Jesus pergunta: o que tem na moeda que você está segurando? E ele vai dizer: a face de César. E Jesus vai responder: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus está dizendo que é para ter uma injustiça social, uma sobretaxação do pobre, do que é subalterno? Não. Mas ele está dizendo que tudo é de Deus e que é preciso dar a Deus o que lhe pertence. E ele condena implicitamente toda tentativa de divinizar e de absolutizar o poder temporal. Somente Deus pode exigir tudo do homem. Ao mesmo tempo, o poder temporal tem o direito àquilo que lhe é devido. Jesus não considera injusto o tributo, contanto que ele seja correto, que ele seja de acordo. Por que eu trago isso? Porque esse é um questionamento que a gente tem feito muito. Vínhamos num processo de uma reforma tributária correta, equitativa, em que as grandes fortunas fossem taxadas e, infelizmente, essa reforma foi congelada, vamos dizer assim, não se toca mais nela, né? Enquanto um carro popular de uma família de renda até média para baixa paga IPVA, um iate, um jato particular não são taxados, né? Isso no nosso país acontece. Então, as grandes fortunas não são taxadas. E aí eu não vou usar essa frase, esse fragmento do compêndio para justificar que Jesus não considera injusto pagar imposto. Ele não considera. O que não é justo é que o pobre miserável deixe de comer para pagar o imposto e o milionário não seja taxado de forma alguma. Jesus, o Messias prometido, combateu e desbaratou a tentativa de um messianismo político, caracterizado pelo domínio sobre as nações. Esse é um grande questionamento que alguns estudiosos fazem, inclusive de Judas Iscariote, porque ele entregou Jesus, porque ele acreditava que Jesus era esse Messias político, no sentido de dominação, de conquista, como Alexandre o Grande, como os próprios imperadores romanos, e que ele iria dominar também o mundo todo. E Jesus vai dizer que não. Eu vim para servir e não para ser servido. Ele é o Filho do homem que veio para servir e entregar a própria vida. Aos discípulos que discutem sobre qual é o maior, Jesus ensina a fazer-se último, a servir a todos, indicando aos filhos de Zebedeu, Tiago e João, quando a mãe vai com eles pedir que eles estejam, um à esquerda e outro à direita, ele indica o caminho da cruz, né? Que se siga o caminho do serviço e da entrega até as últimas consequências. Pois bem, isso é o fundamento da doutrina social da igreja. Não vamos aqui fazer um estudo complexo do compêndio, né? Nem teríamos tempo para isso, mas de entendermos que toda a doutrina social da igreja está fundamentada na doutrina da fé teológica, que é a Sagrada Escritura. Nós, enquanto cristãos católicos, fundamentamos a nossa fé num tripé: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério. A Sagrada Tradição são os primeiros séculos da fé cristã, aquilo que fundamentou o cristianismo, mas que não está inserido no Primeiro e no Segundo Testamento. A doutrina social da igreja, desde a sua origem, envolveu-se, né, a igreja envolveu-se na realidade social, dando testemunho do seguimento de Jesus Cristo, na opção pelos prediletos de Deus. Quem são os prediletos de Deus? Aí, Medellín, Puebla, vão nos dizer a opção preferencial pelos
pobres. Ela não é uma opção excludente, como alguns pensaram. Ah, então está me excluindo porque eu não sou pobre? E acabaram rejeitando toda essa proposta da América Latina, especialmente, dos documentos da doutrina social aqui na América Latina, e rejeitam. Ah, eu sou excluído, não é esse Deus que eu acredito. Não, é uma rejeição. Tanto que em Santo Domingo vai dizer a opção pelos pobres preferencial, mas não excludente. Ela não está excluindo ninguém do colo de Deus, vamos dizer assim. Mas ela está dizendo que aquele que é mais frágil, que aquele que é mais necessitado, esse está num colo mais privilegiado, assim como uma mãe que está com os filhos em volta, mas tem o bebê ou tem aquele que está enfermo, é aquele que ela dá preferência para estar no colo, né? Então, nesta mesma realidade, Deus tem os seus prediletos, que são aqueles que mais precisam. Quem levantou a mão, eu vi só uma mão levantada, pode falar? Ou foi... Eu acho que já baixou, não está na fila, não, Doni. Não? Então, às vezes acontece, né? Então, socorrer os necessitados, partilhar os bens, respeitar a autoridade política, faltou um L aqui, mas obedecer antes a Deus. Eu lembro sempre de uma frase de São Tomás Moro, autor de Utopia, que quando o rei diz a ele, você vai servir, quando o rei cisma com a Igreja Católica, né, Henrique VIII, e aí ele funda a Igreja Anglicana, ele persegue aqueles que não vão para a Igreja Anglicana, né? Uma guerra religiosa que acontece na Inglaterra. E aí Tomás Moro vai dizer para ele, eu lhe respeito, fui um servo fiel do reinado, trabalhei aqui com dedicação, mas convém-me antes a obedecer a Deus. Não vou deixar de obedecer a Deus para obedecer aos homens. Esse é o processo do seguimento. Sempre optar, sempre se colocar diante daquilo que Deus me ensinou, daquilo que Deus espera de mim, né? E aí sim obedecer. Assim, os fiéis seguidores de Cristo foram testemunhando ao longo da história, desde a igreja primitiva até os nossos dias. Aquele que entende, mesmo que não seja da fé católica, apostólica romana, não seja da ICAR, mesmo que ele não seja cristão, que ele seja de outra denominação, mas se ele faz a experiência do transcendente, ele entende da justiça social, da dignidade do ser humano, dos direitos humanos, ele vai fazer a opção de ir até as últimas consequências para não trair os princípios que ele acredita. E assim nós vamos ter a terra toda, né, encharcada de sangue de pessoas que optam pela justiça, pela igualdade, pela dignidade, pela defesa da vida, até as suas últimas consequências, e muitos martirizados, né? E aí eu trouxe alguns pais, lá patriarcas da igreja, que trazem a sagrada tradição para nós, algumas frases que, a meu ver, me marcam demais na militância, nesses mais de 30 anos aí, na atividade de pastorais sociais, pastoral fé e política, e na caminhada mesmo, né, na infância, na adolescência, nesse aprendizado do que é a doutrina social da igreja, a opção de estar nessa dimensão. São Gregório de Nazianzo, era patriarca de Constantinopla, na Ásia Menor, ele vai dizer, exortando os governantes e magistrados de sua época, eis, sobretudo, o que o homem tem de divino, a possibilidade de praticar o bem. Nada te impulsione ao que é indigno ao teu cargo. Isso é para chamar também a atenção nossa
como cidadãos, como eleitores, e nossa, daqueles que estão como políticos, exercendo atividade política, seja partidária, seja em cargo público. Como que a gente exerce o cargo público, seja por concurso ou seja votado, de maneira que a gente pratique sempre o bem e que a gente não faça nada indigno. Esse é um chamado que São Gregório Nazianzo nos faz. Eu falo disso porque eu fui escrivã de polícia durante 25 anos aproximadamente, né? Sou aposentada e agora advogo, mas isso sempre nos marca, porque às vezes você olha para um colega e você fala assim, não tá legal o que ele está fazendo. E aí, às vezes, até te convida, você não quer vir também? Posso estar... quero partilhar com você aqui uma maneira de a gente ganhar um extra? E aí você vai falar, não, muito obrigada. O meu soldo me é suficiente. Eu sei quando prestei o concurso, brigo para que sejamos reconhecidos, que tenhamos salário digno, um soldo correto, de acordo com o cargo e de acordo com as nossas necessidades e nossa dignidade, mas não fazer aquilo que não é correto, que não é coerente, né? São Basílio, de Capadócia, de 329, né? Ele nasceu em 379, ele falece. Ele vai dizer que o pão que guardas em tua despensa pertence ao faminto, como pertence ao nu o agasalho que escondes em teus armários. O sapato que apodrece em tuas gavetas pertence ao descalço. Ao miserável pertence a prata que ocultas. Aí nós vemos um pequeno grupo seleto no país e no mundo que são milionários, bilionários, que têm o valor correspondente a 90 quase por cento do que 1% não tem. Tem que ser dividido, né? Ou 10% tem que ser dividido com o restante da população, com o restante da humanidade. O que eles vão fazer? Vão levar para o caixão, vão guardar, guardando, usufruindo, como se fossem únicos. Hoje não apodrece porque quando eles têm muito dinheiro, cansou da roupa, já joga fora, não são capazes nem de doar, nem de distribuir, né? São Basílio já lá em 300 vai nos fazer essa crítica e esse alerta. Santo Ambrósio, bispo também, da Bélgica romana, ele vai dizer, não é teu bem que distribui aos pobres. Você apenas devolve a eles a parte do que lhes pertence. Por que usurpas para ti sozinho aquilo que foi dado a todos, para uso de todos? A terra pertence a todos, não apenas aos ricos. Talvez por isso já, por essa tradição de justiça social, é que nós insistimos nas semanas sociais, e a sexta vem trazer isso, que o Papa Francisco tanto tem insistido, os 3 T's, terra, teto e trabalho. Não é só você que tem direito a uma mansão, Santo Ambrósio vai dizer. Todo ser humano tem direito a ter um teto, uma casa para morar com dignidade. Você não tem direito a ter hectares de terra enquanto o povo morre nas ruas e não tem como produzir. Você expulsa o camponês para ficar com a terra dele. Você expulsa os povos originários. Você expulsa os indígenas, quilombolas, e domina toda essa terra. E você usurpa, subjuga, escraviza aquele que fornece a mão de obra, o trabalho. Você não reconhece a dignidade da pessoa que está trabalhando. Não paga a ela o valor correto do seu salário. Faz completamente o oposto do que aquele senhor da vinha, que contratou vários operários em horários diferentes e pagou a todos de acordo
com as suas necessidades, independente de quanto tinham produzido, de quanto eles tinham trabalhado no dia, porque reconheceu que só não trabalharam antes, porque não foram contratados antes. E outro detalhe, não somos todos iguais. Alguns são verdadeiras formiguinhas para trabalhar, outros são mais cigarras, mas o fato de ser cigarra não faz menos digno, menos necessitado e que não seja reconhecido os seus direitos. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Tudo bem? Estão dando para me ouvir bem? Vamos em frente. Se precisar da gente, estamos aqui, viu? Tua voz está melhorando, está aquecendo, viu? Tá aquecendo. Revolução Industrial, nós vamos entrar então nela um pouquinho, para a gente entender quando é que nasce a doutrina social. Ela tem como fundamento a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e todo o pensamento do magistério ao longo da história da Igreja, mas chega no final do século XVIII para o século XIX e acontece uma revolução. Manuel, você levantou a mão, você quer falar? Manuel? Para mim agora melhorou. Tem alguma pergunta? Não, pode baixar a mão. Acho que não é nada não, Dalene. Acho que não é nada. Tá bom. Transição para novos processos, então, o que é a Revolução Industrial? Transição para uns novos processos de manufatura no período entre 1760... Melhorou aqui, né? Ah, tá. Sim. Eita. Fala, Manuel. Não, é que... Não. Ah, tá bom. Então, de 1760 a 1840, né? Alguns historiadores vão dizer 1820, outros 1840. Mas o que se acontece nesse período? Então, essa transição desses novos processos como métodos de produção do artesanal para a produção a partir das máquinas. E a fabricação de novos produtos químicos, novos processos de produção do ferro, maior eficiência da energia da água, o uso crescente da energia a vapor e o desenvolvimento das máquinas, ferramentas, além da substituição da madeira e de outros biocombustíveis pelo carvão. A Revolução teve início na Inglaterra e, em poucas décadas, ela se espalhou para toda a Europa Ocidental e chegou aos Estados Unidos. Ela garante o surgimento da indústria e ela consolida um processo de formação do capitalismo. E aí, o que acontece com esse processo? Trabalhadores são escravizados, porque é uma semi-escravidão, trabalham de 16 a 18 horas diárias, acabam dormindo nas próprias fábricas porque não tem onde morar e não tem como se deslocar, porque 16, 14, 16, 18 horas de trabalho é muito desgastante. O salário é tão insuficiente que a família inteira tem que trabalhar nas fábricas. O marido, o pai, a mãe, os filhos, desde 5, 6, 7 anos, vão ser cooptados para o trabalho infantil. Muitos são utilizados para as escavações. Quantas crianças morriam porque desabava o túnel, e aí o pai e a mãe do lado de fora não conseguiam resgatar a criança, iam conversando com a criança e chorando até que a criança perdia todo o ar e morria nos túneis. Então, isso é muito cruel, e aí toda essa dimensão vai surgir vários movimentos. Vão ser movimentos comunistas, que tanto são criticados, mas eu sempre faço uma referência, falo,
é uma realidade que gritante, que vão se organizando, como os movimentos sociais hoje, vão se articulando para dizer: esse sistema está escravizando, está destruindo a vida, está matando. Lembrem-se que aqui no Brasil a escravatura é natural até 1888. Apesar de lá nos outros países dizer que não existe mais escravidão, mas existe o subemprego, que é uma subescravidão, uma semelhança. Mas não, ele é livre. Ele não é meu escravo. Se ele não quiser trabalhar para mim, ele pode ir embora. Sem direito a nada, mas ele pode ir embora. Então, ele não é meu escravo. No Brasil, até 1888, não pode ir embora. Ele é minha propriedade. Ele é meu escravo e ele vai trabalhar para mim. Se ele não quiser trabalhar, eu vou chicoteá-lo, eu vou matá-lo, porque eu tenho direito de vida e de morte sobre ele. Essa é a dimensão histórica que leva a origem de levar Papa Leão XIII a elaborar a encíclica Rerum Novarum em 15 de maio de 1891, porque ele vai publicá-la. Por quê? Porque ele vai denunciar toda essa situação de negligência, de desrespeito à dignidade da pessoa humana trabalhadora. Ele escreveu, era um intenso defensor da centralidade da pessoa humana em relação ao Estado e da primazia do trabalho sobre o capital. Assim, ele se fez também um grande defensor dos trabalhadores e de condições humanamente dignas de trabalho, que é a grande chave das questões sociais mais fortes. Se as pessoas tiverem condição de trabalhar, nós estamos chegando a mais de 16 milhões de desempregados. Desempregados não são desalentados, gente. Nem se computa o número de desalentados. Qual a diferença? Desempregado é aquele que está sem emprego, mas ainda tem esperança, está procurando, está enviando currículo, está buscando. O desalentado já não tem mais nem esperança de arrumar emprego. Ele já nem acredita na possibilidade mais de ser empregado novamente. Geralmente, as análises sociológicas feitas, quando tem-se um número de desempregados, os desalentados são quase na mesma proporção. Então, nós podemos jogar que nós estamos com mais de 30 milhões de pessoas que não têm emprego formal, que não têm condição de se sustentar. E aí nós já temos mais de 30 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria. Uma coisa acaba estando relacionada com a outra. Às vezes me questiono, por que são só 15 milhões de desempregados e nós temos mais de 30 milhões abaixo da linha da pobreza no Brasil? Porque os desalentados não são computados, não são contados. E desempregados e desalentados pressupõe também, e soma-se a isso, seus filhos, seus dependentes. Porque se eu sou esteio de família e eu não tenho emprego, e tenho um filho de 4, de 6, de 10, até de 12, 14, 15, que hoje ainda não trabalham, né? Foi um grande avanço que a gente conseguiu, que as crianças e adolescentes não fossem trabalhar. Por quê? Porque os pais, ganhando dignamente, sustentam seus filhos, e os filhos podem estudar. Eu, particularmente, acredito que muitos aqui, comecei a estudar desde a 5ª série à noite. Eu tinha 11 anos de idade e fui para o noturno. Eu falo que fui com 11 anos, mas um mês depois eu já estava com 12. E aí se começa a trabalhar. Você vai trabalhar de babá, você vai trabalhar de doméstica, ganhando um valor baixíssimo, porque na época o salário mínimo, se hoje ele não está suficiente, naquela época ele era muito menor, uma parcela, seria 1/4 do que é hoje.
E aí você trabalhava por essa miséria para tentar ajudar na família, porque o que a família ganhava não era suficiente. E daí por diante eu só estudei no noturno e sempre tive que trabalhar. E assim, muitos de nós tiveram que passar por isso. Hoje eu olho para as minhas filhas e falo, olha, nós conseguimos avançar, nós conseguimos melhorar. E eu vou chegar lá, viu, na reforma trabalhista. Nós tínhamos avançado muito, principalmente dos últimos anos do século XX, né? E dos anos 2000 até 2016 do golpe, nós estávamos caminhando muito bem. Nós estávamos avançando. Tivemos 3 crises econômicas internacionais e aqui no Brasil, quem não estudou, quem não estudava economia, quem não estudava direito, sociologia, quem não estava nessas áreas das ciências sociais, nem tchum que estava em crise no exterior. Porque todo mundo continuou comprando, adquirindo sua casa, comprando seu eletrodoméstico novo, comendo com dignidade, o número de desempregados era bem pequeno. De repente, vemos umas políticas que surgiram aí após golpe, o teto dos gastos, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, que fizeram retroceder a década de 80 e 70, gente. Só estudar a história e analisar o processo que o Brasil caminha, nós estamos vivendo novamente a década de 70 e 80. E nós aqui, a maioria, né, que temos uma idade já de caminhada, nós podemos confirmar isso nas experiências, nos movimentos da época e no que a gente viveu e presenciou. A juventude, não. Eu falo muito para as minhas filhas. Falo, olha, vocês não têm ideia o que é andar de Várzea a Jundiaí a pé, porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E era normal fazer isso, andar quilômetros e quilômetros, 2, 3 horas a pé, voltar de Campo Limpo a Jundiaí, de Várzea a Campo Limpo, de Várzea a Jundiaí. Isso era normal, era uma prática comum. Pegar ônibus era de vez em quando, e olha lá se tivesse sobrado um dinheirinho, né? Então ele vai já lá em 1891, o Papa Leão XIII vai fazer essa advertência e vai chamar a essa consciência política de que a prática que estão tendo não condiz com o projeto salvífico de Deus. Pio XI, ele vai escrever a encíclica 40º ano, pelos 40 anos da Rerum Novarum, e ele vai falar que é preciso desenvolver uma caridade social. Caridade não é só dar uma esmola, mas é dar ao pobre a dignidade, a condição de não precisar da minha esmola. Eu costumo dizer que a gente ajuda, sim, quando a pessoa está precisando, está pedindo ali na hora, naquele momento, o que eu posso fazer, mas eu também vou encaminhá-la no que ela pode para superar aquela situação que ela está vivendo. Mas a caridade, ela não deve ser para aliviar só o meu coração, tranquilizar a minha consciência. Mas a caridade social é um processo de envolvimento nosso, porque se eu vou fazer caridade, quantas pessoas eu posso matar a fome no mês? Às vezes 1, 2, 3. Agora, a caridade social, me envolvendo na questão social, política, com políticas públicas que atendam às necessidades dos mais pobres, a gente sacia a fome de muitos. Então, a abrangência é muito maior. Já Pio XII, ele vai fazer uma mensagem radiofônica para solemnitar a solenidade em Pentecostes, conclamando que aqueles que se deixam levar pela ação do Espírito, pelo novo Pentecostes, arregassem as mangas e façam a defesa da vida,
da questão social. Ele está falando em plena Segunda Guerra Mundial que a paz é fruto da justiça. Enquanto não houver justiça, não haverá paz. E assim nós vimos também São João 23, com a Mater et Magistra, Mãe e Mestra, com a encíclica Paz in Terris, Paz na Terra, que também vai fazer referência à paz entre os homens, que vai acolher e vai ser muito criticado por acolhimento. A Paz in Terris, ele escreve exatamente por uma situação dessa. Ele acolhe o primeiro-ministro da União Soviética com a esposa. E quando ele recebe eles, representantes da União Soviética, o próprio jornal, a própria mídia, né, jornalística do Vaticano o boicota e não publica, porque não quer divulgar que ele acolhe e reconhece que todos são filhos de Deus e todos devem ser acolhidos. E aí, então, ele promulga a paz em terras, que haja paz entre os povos da terra, que se promova a justiça social, que se acolha os mais necessitados, que se ajude os países em desenvolvimento e que não se bombardeie. Então, esse processo é exatamente quando, após esse acolhimento, os Estados Unidos diz que vai invadir Cuba e aponta mísseis nucleares para Cuba, e a União Soviética vem com os navios em defesa de Cuba. E aí São João 23 vai interceder, e eles vão retroceder. A União Soviética primeiro retrocede e depois retrocede os Estados Unidos. Porque daí ela fica envergonhada de ver que ela, que se diz cristã, capitalista, liberal, quer invadir. E a União Soviética, socialista, comunista, atende o apelo do Papa. Samuel, você levantou a mão, pode falar. Boa noite a todos, primeiro. Você está avançando muito rápido e, eu queria pedir para você resumir, né, desde o começo, o assunto em si. Eu posso fazer esse resumo para ver se eu compreendi? Porque Pode. está muito confuso para mim. Tá. Você começou, certo? Você começou citando o Antigo Testamento, né? Onde Deus libertou o povo de uma situação de escravidão, correto? Correto. E que tal povo passou a se reunir em torno dessa relação com o libertador, certo? E que esse libertador, agindo na história, ele desenvolve entre o povo ali um círculo decisório, com uma organização visando o bem comum, inclusive do estrangeiro, né? Que você até colocou a passagem. Sim. Ou seja, tudo isso para o bem comum, certo? Certo. Logo você prosseguiu mostrando a passagem dos impostos. Nela, Jesus diz que deve dar a Deus o que lhe é devido e aos homens o que lhe é devido. Sim. Isto é, ele separa a natureza de ambas as coisas. Implicitamente, né, como você diz, condenando um círculo decisório divinizado. Dando a entender que a política, né, você deu a entender que a política é um meio que Deus deu aos homens para se relacionar entre si. Conseguiu compreender o que eu disse? Sim. Entendeu? Que nessa passagem onde Jesus diz que nós devemos dar a Deus o que é de Deus e os homens o que é dos homens, você separou a natureza de ambas as coisas, dizendo que... desculpa, peraí. Deixa eu voltar aqui na anotação.
Tranquilo. Dizendo que as coisas basicamente não devem se relacionar e se transformar apenas em uma. Ou seja, divinizar a política, certo? Certo. Não divinizar a política porque ela é uma atividade humana, mas não entender que a política e a religião, elas não podem se misturar ou conviver. A política é a maneira, como você colocou, de viver, está bem resumido, está certinho, o bem comum. E a religião nos ensina moralmente como viver essa política, como buscar esse bem comum. Então, a pergunta é: então a política é o meio que Deus deu aos homens para se relacionar entre si? Socialmente. Certo. Aí é só para resumir mesmo, porque você avançou muito rápido, eu fiquei um pouco confuso. Mas está Meu certo? Deus. Tá certo, tranquilo. Obrigado pela resposta. Não. Vou desligar o microfone aqui. Tá bom, Samuel, eu que agradeço. Então eu vou mais devagarzinho, porque eu tô preocupada com a hora aqui, aí eu quis avançar, eu vou mais tranquila, então. Vou tentar ser mais calma. Dolaine, eu acho que se você... Nós estamos agora 21. Olha, 21. Talvez se o Jairo, veja o Jairo que está aí, talvez se você for até 21h45, dá para você ir, depois 15 minutinhos para o povo falar, né? Tranquilo. Acho que dá, né, para você ir trabalhar. Dá sim. Assim. Pessoal, a gente se estende um pouquinho mais, porque nós tivemos todo aquele problema no começo e... Tranquilo. Então, aí eu vou fazer menção aqui a São Paulo VI. Eu, particularmente, vou dizer para vocês que admiro muito São João 23, São Paulo VI, São João Paulo II e o Papa Francisco. Não que eu não admire os demais, né? As colocações do Papa Bento XVI, o próprio Rerum Novarum, que a gente estuda, quando estuda direito do trabalho, se inicia o estudo do direito do trabalho com a Rerum Novarum, porque a Rerum Novarum fundamenta o direito existente até então, era só o direito como direito civil e penal, incluso num único direito. Depois vai se separando, depois da Grécia, de Roma, o direito civil do direito penal, com dois direitos, dois ramos independentes. E, a partir da Rerum Novarum, também nasce o direito do trabalho, né? São Paulo VI, ele vai colocar, já lá na Lumen Gentium, no Vaticano II, que é o primeiro documento do Vaticano II, algumas pinceladas, apesar de ela ser uma constituição dogmática, que é a doutrina católica, ela traz, sim, vários tópicos que a gente não vai ter tempo de ver aqui, mas tópicos sobre a dimensão social da fé. Mas aí fecha o Vaticano II, Gaudium et Spes, que é as alegrias e esperanças, que é uma constituição pastoral. Enquanto a dogmática vai falar da doutrina, e aí apresenta a doutrina social também, a dimensão social da fé, a constituição pastoral vai dizer como a gente deve agir pastoralmente para que o reino de Deus, que esse reino de justiça, de fraternidade, de igualdade, que ele aconteça, que ele se torne uma realidade no mundo presente. Aí nós vamos ter, com Paulo VI, a encíclica do progresso dos povos. Olha, estamos desenvolvendo, já é um período que a gente vai ter o bebê de proveta, a fecundação in vitro, vai desenvolver muito a bioética, a biologia e várias ciências. Computadores começam a surgir nessa época, né? Tudo bem que ele era do tamanho de uma sala, hoje ele é tão pequenininho como o nosso celular, mas tudo nasce nesse período. E ele vai dizer o progresso dos povos. Quem tem acesso a esse desenvolvimento tecnológico? A maioria do povo está excluído de tudo isso. E aí ele vai fazer, em 1967, a carta encíclica publicar, né, Populorum Progresso. Depois ele vai vir em 1971,
com a 80ª Adveniens, falando novamente, retomando a Rerum Novarum, a dimensão do trabalho, da dignidade do trabalhador. E aí ele vem com La Justiça e Mundo, que encerra o Sínodo Universal dos Bispos em 1971. E, por fim, uma nova evangelização que atenda às dimensões sociais, que o cristão entenda cada vez mais que ele tem que se envolver, que ele não pode se omitir, e que conclama os governantes dos povos que se dizem países cristãos a viverem realmente os fundamentos dos ensinos de Cristo. Isso em 1975. Isso aqui é uma pincelada para a gente ter uma ideia dos principais documentos que o compêndio da doutrina social faz os seus fragmentos e por temas, né? Porque daí o compêndio ele vai trabalhar por temas, mas ele vai buscar exatamente nesses documentos todos. São João Paulo II, ele vai escrever 3 cartas encíclicas na dimensão social. A Labore Exerce, o trabalho humano, novamente retomando a dignidade do trabalho, a primazia do trabalho sobre o capital, em 1981, 90 anos da Rerum Novarum. Depois ele vai trabalhar a solicitude do Reis Sociais, que é a solicitude social da igreja, e vai aprofundar o princípio da solidariedade. E aí, por fim, a centésimos anos, retomando 100 anos da Rerum Novarum e de todo o desenvolvimento da doutrina social da igreja. Já o Papa Bento XVI vai trabalhar a carta encíclica Caritas in Veritate, a caridade na verdade. A caridade sempre na verdade. Não é caridade se omitir, achar, tá, meu prefeito está fazendo isso, mas eu não quero me indispor com ele, né? Vou fazer caridade aqui na minha parte e tal. Não, a caridade sempre na verdade. Essa situação, estou ajudando, estou fazendo caridade, mas essa situação precisa ser denunciada. Ela é gritante. E aí o Papa Francisco, com 2 documentos, até 2020, a gente dizia que o último documento da doutrina social da igreja era Louvado Sejas, em que ele vai argumentar, vai conclamar e vai denunciar os desmandos contra a ecologia e vai conclamar-nos a nos envolvermos na questão ecológica, a fazermos a defesa do meio ambiente de maneira integral, respeitando os povos originários, as suas terras, não sendo desbravadores, ou melhor dizendo, destruidores, né, aniquiladores da natureza. E aí, em 2020, ele vem dizer, não estou entendendo nada, nós somos todos irmãos. Os cristãos não são superiores a nenhum outro povo. Evangelizar não é conquistar, não é impor a religião como fizemos com tantos povos no passado. É anunciar o projeto de Cristo com testemunho de vida, com políticas, com vida social que corresponda à dimensão daquilo que professamos. Mas aí a gente vai aprofundar a encíclica Fratelli Tutti amanhã, tá bom? Então, para a gente rememorar aqui e guardar, a doutrina social da igreja é uma doutrina teológica, moral, crítica e educadora. Sua função consiste em proporcionar princípios para julgarmos, avaliarmos, nos nortearmos sobre a devida ordenação de qualquer sistema ou movimento social. Não me importa se eu estou em Cuba, se eu estou na Rússia, se eu estou nos Estados Unidos, se eu estou no Brasil, se eu estou na América Latina como um todo, não me importa onde eu esteja. Se eu estou na Ásia, na África, em que país eu estou.
A doutrina social, a mim como cristã, me orienta, me educa, me ordena para que eu viva corretamente o princípio da dignidade, do respeito à vida, da solidariedade em qualquer sistema político ou em qualquer movimento social. Me dá também critérios para julgar as situações, julgar as realidades. E aí a gente toma um cuidado. Quando Jesus diz, não julgueis para não ser julgados, é não julgar a pessoa. Infelizmente, alguns da igreja no passado, em nome da igreja, julgaram e condenaram muitos que até se tornaram santos pela defesa que faziam, a fogueira, na Santa Inquisição. Não julgueis para não ser julgados. Então, não é o julgamento condenatório das pessoas, mas é uma análise, critérios, crítica, julgar a situação em que o país está vivendo, a situação de tanta miséria, de tanto sofrimento como estamos contemplando atualmente. Julgar as ideologias, as ações, os sistemas, os movimentos e diretrizes para orientar a ação social em geral. Para dizer, vocês querem viver bem? Vocês querem ter paz? Então se empenhem para que haja justiça social. Porque, como diz a campanha da Fraternidade de 1996, justiça e paz se abraçarão. Elas caminham juntas. Para ter paz, é preciso ter justiça social. E aí, a doutrina social tem princípios que nós não vamos aprofundar aqui, porque não é nem a nossa temática, mas que a gente vai dar uma pincelada. Nos princípios da pessoa, temos a dignidade da pessoa humana, nós temos os direitos humanos, a sociabilidade. Por que esses 3 princípios? A pessoa é a imagem de Deus, imago Dei. Toda vez que eu firo uma pessoa, eu firo uma imagem de Deus. Toda vez que eu negligencio o direito humano de uma pessoa, eu negligencio o direito da imagem de Deus. Então, não adianta dizer Jesus é meu Senhor, ou este país, eu fico muito irritada quando eu entro, minha cidade tem isso, esta placa, esta cidade pertence a Jesus. Jesus é o Senhor dessa cidade. Aí eu falo, Jesus é o Senhor dessa cidade? E aí você vai no postinho de saúde, não tem vaga, não tem médico, não tem atendimento. Aí você vai na creche, na escola, não tem mais vaga. Eu falo, que Senhor é esse Jesus que não é acolhido, que não é atendido? Porque cada pessoa, cada criança, cada enfermo, cada mulher, cada homem é imago Dei. Então, se Jesus é o Senhor, Jesus, Deus, é o Senhor dessa cidade, todos aqueles que são imagem dele devem ser respeitados, valorizados, ter sua dignidade reconhecida, seus direitos reconhecidos. E mais um fato, a sociabilidade. A Trindade, para nós cristãos, é uma sociedade, uma comunidade de amor. O ser humano nasceu para viver socialmente. Mesmo que ele seja um eremita, mesmo que ele vá para o claustro, que ele tenha uma vida religiosa contemplativa, ele vive numa sociedade, numa comunidade. O ser humano tem direito de se sociabilizar. Dentro dos princípios da economia,
nós vamos ter a caridade social, a opção preferencial pelos pobres, a solidariedade, a gente vai ver mais adiante, o princípio da subsidiariedade. Como já coloquei, a caridade social é amplamente. Quando eu, Dolaine, faço caridade, eu faço caridade para uma, duas, três, até poucas pessoas. Quando nós organizamos o Estado de maneira que atenda às necessidades de quem precisa, nós atingimos a sociedade. Por isso a caridade social. E essa caridade social, ela tem que estar fundamentada na opção preferencial pelos pobres, como eu já coloquei. Sermos solidários entre nós, enquanto nação, mas de nação para outra nação, de povos para povos, que nós vamos ver mais profundamente amanhã na Fraternitude. E o princípio da subsidiariedade é o princípio de eu ajudo, auxilio. Por exemplo, dentro do município, a prefeitura tem a organização dos amigos de bairro, de associações, de movimentos. Ela vai subsidiar, mas ela não vai se impor. Subsidiar é auxiliar naquele necessidade para que aquele grupo se desenvolva, sem dominá-lo, sem subjugá-lo. Esse é o princípio da subsidiariedade. Na política, nós temos dois princípios: a participação e a promoção do bem comum. Por que esses dois princípios? Quem levantou a mão? Mônica? Podemos deixar para depois, Mônica. Aí você vai continuando, Dolane, que a gente já está terminando, tá bom? Tá. Legal. Não, eu estou concluindo também. A promoção do bem comum e a participação. A doutrina social vai dizer que é dever do cristão envolver-se na dimensão social e política. Não somente na política partidária, mas também nela. Eu não sou filiada a nenhum partido, nunca me senti vocacionada a me filiar a um partido, pelo trabalho até que desenvolvo. Mas me envolvo em movimentos, em conselhos, já me envolvi muito. Trabalho na Caritas, né, diocesana. Então, a gente se envolve naquilo que nos é possível para uma participação política, em acompanhamento do legislativo, sempre ali antenado, seja com o legislativo municipal ou legislativo estadual. Agora eu tenho trabalhado mais na dimensão do estadual, por fazer parte da Comissão de Justiça e Paz da CNBB, do Sul 1, no Observatório da Política, né? Estamos observando a política paulista aí. Então, mais acompanhando as questões estaduais, mas sem esquecer, sem desarticular o acompanhamento do legislativo municipal também. Só fazer uma correção aqui, gente. Eu falei ali da economia, aí a gente tem aqui a destinação universal dos bens, a primazia do trabalho sobre a capital e a justiça social. Eu inverti a sociedade, princípios sociais da sociedade, para o princípio da economia aqui. Então, os bens, como lá já disse Santo Ambrósio, São Basílio, os bens não é só nosso. Os bens são de todos. Todos têm direito a comer com dignidade ao que a terra produz. Todos têm direito a ter um teto para morar com dignidade, a ter água potável, a ter os bens que lhe dê qualidade de vida. A maioria das enfermidades atinge sobremaneira os pobres, porque eles não têm uma alimentação correta, porque eles não têm um saneamento básico, porque eles vivem nas periferias sem todo o aparato que precisariam para viver melhor e ter uma saúde, um desenvolvimento melhor da saúde. A primazia do trabalho pelo capital, sobre o capital, como a gente já comentou,
A justiça Elaine, social, que eu tenho insistido. Oi. 5 minutinhos, tá? Tá, estou concluindo. E, por fim, como eu já falei, da subsidiariedade. E, a partir da Laudato Si, o cuidado com a natureza, a conversão ecológica. Só para a gente concluir, então, falando da participação política, ao mesmo tempo que o progresso científico e técnico continua alterando profundamente a paisagem do homem, bem como seus próprios modos de conhecer, de trabalhar, de consumir e de ter relações, exprime-se cada vez mais nítida nestes novos contextos uma dupla aspiração, mais viva à medida que se desenvolvem a sua informação e a sua educação, a aspiração à igualdade e a aspiração à participação. Trata-se de dois aspectos da dignidade do homem e da sua liberdade. Todo homem tem direito de participar, de decidir. Aí eles vêm e decidem por conta própria que vão fazer uma reforma trabalhista. E nós não podemos nem referendar, nem somos consultados antecipadamente num plebiscito. E a Constituição prevê isso. Então, a nossa democracia representativa, ela prevê nós formularmos projetos de iniciativa popular, mas a gente ser consultado ou num plebiscito e num referendo. A última vez que nós fomos consultados foi na proposta do desarmamento, porque aí fomos nós, movimentos, que entramos com uma ação de iniciativa popular pelo desarmamento. Aí, então vamos fazer aí uma consulta mesmo para ver se é isso. Vamos consultar para que referendem isso. E aí no referendo nós acabamos não sendo contemplados, nós acabamos perdendo. Por quê? Porque uma grande parcela da população achou que tem que ter arma para se defender do bandido, que eu preciso me proteger. E aí, países que têm a justiça social, gente, desenvolvida e que não tem miseráveis, fecharam presídios, transformaram presídios em bibliotecas, em museus, em teatros, em cinemas. Nós somos o terceiro país do mundo em população carcerária. E quem está preso? Pobre e negro. É a grande maioria dos nossos presos. Porque o rico responde em liberdade até o final, quando não foge do país antes de ser condenado definitivamente. E o bem comum. A finalidade da ação política não é somatória dos interesses individuais, mas aquilo que é o mais importante para todos, na perspectiva dos mais frágeis da sociedade. A origem do conceito do bem comum, o importante é buscar o bem da polis, da cidade, que estava acima do bem dos indivíduos. Na doutrina social, era visto a partir de dois prismas: personalista, enfatizando o conjunto das condições sociais que favorecem o pleno desenvolvimento da pessoa, por Pio XII, na Mater et Magistra, e sendo assim assumido também na Gaudium et Spes. E de direitos, ligado à questão atual dos direitos humanos, tal qual aparece na Pacem Terris e na Centésimos Anos. E, por fim, eu quero concluir com uma frase que marcou-me ainda na adolescência e na juventude, de Dom Pedro Casadalga, e que é colocada, ele falando dela, no filme Verbo, né, da Verbo Filmes, O Anel de Tucum. Então, quem não assistiu O Anel de Tucum, eu aconselho a assistir, que ajuda muito a compreender essa profundidade da dimensão da doutrina social da igreja. Todo ex-político, ao que? No político, nulo es todo. Ou seja, tudo é político, mesmo que o político não seja tudo. Tudo na vida é política, é decisão. Para nós vivermos em sociedade e termos o respeito à dignidade da pessoa humana, é preciso vivermos politicamente, inseridos e participando.
Então, muito obrigada. Muito obrigado, Dolane. Nós que agradecemos essa. Isso não foi uma introdução, isso foi um tsunami aqui para nós da doutrina social da igreja, né? Eu sei que realmente são flashes, né? Porque a gente conhece um pouquinho da doutrina e dos documentos, alguma coisa, né? Aqui só tem dois comentários, um do Manuel, que diz que quando você falava ainda da questão de salários e tal, de desemprego, ele disse que nosso país continua a mesma coisa, 80 milhões, eu acredito que esse número seja até maior, e que vivem com R$ 150 por mês, eu acredito que esse número seja menor. E a Ana Beatriz diz que hoje, com a reforma trabalhista, não existe salário mínimo, né? Então, e você comenta do filme do Anel de Tucum, e eu gostaria de acrescentar um outro filme também que vai falar da questão ainda lá da Hero Novaro, da Revolução Industrial, que você deve ter assistido, e alguns aqui talvez tenham assistido, que é o Dance, né? Do padre, que vai tratar da questão social naquela época, e são cenas fortes mesmo, de crianças morrendo sob as máquinas de têxteis, né, que era uma indústria mais forte ali naquela época. Então, tem na internet, DANS, né, que na verdade, D-A-N-S, é um grito de justiça, alguma coisa assim, o título do filme. E o que eu queria acrescentar, se você me permite também, quer dizer, eu lembro da questão da partilha, o Êxodo, né, o livro do Êxodo, logo quando Deus manda o maná, tem sempre aquele que quer pegar um pouco mais, e esse um pouco mais apodrece. Ou seja, aquilo que se acumula, apodrece. Seus comentários agora, obrigado. Muito bem lembrado, Jairo. Exatamente. O acúmulo apodrece. Apodrece o maná, né, o bem em si, e apodrece o coração também. Porque quando a gente acumula, é sinal de que a gente não está com o coração batendo e acalentado pelo outro, pela necessidade do outro também. Então a gente não se sente irmão. E quando a gente é irmão verdadeiramente, quando a gente se sente solidário com a humanidade, a gente sofre o sofrimento do outro, a gente compartilha das angústias e das alegrias, como vai propor a Gaudium et Spes. Então a gente se faz solidário sempre. E aí, quando a gente egocentricamente, egoisticamente, recolhe é meu, eu, a gente vai se apodrecendo por dentro também, né? Mas muito bem colocado. E do filme do Deus também. É muito profundo, muito forte. A gente que assiste muito esses filmes mais sociais, né, vai se inserindo na realidade, na perspectiva de como a gente pode superar isso. Não só como uma situação de cinema, mas no sentido de nos chamar, nos conclamar também a essa participação e desenvolvimento cada vez maior, né? Então, a Mônica tinha e do Manuel, e também, eu esqueci o nome do outro que você me falou. Era o Samuel e a Ana Beatriz, isso. O Manuel e a Ana Beatriz. Realmente, pensar em salário mínimo hoje, gente. Olha, a gente, voltando lá na década de 90, o salário mínimo, como eu falei, seria um quarto do que ele é hoje, e ele foi avançando a partir do governo, né, Lula, em 2002, e a gente quase foi dobrando esse valor, e ele foi indo. Só que nos últimos anos, ele não tenha recebido o aumento que realmente deveria receber, né? O percentual que se usa seria o da inflação. Aí ele joga uma inflação lá embaixo, só para inglês ver, para nos enganar, como se a gente não soubesse. A inflação é essa de 5%, de 8%. Se eu for no mercado que eu comprava um mês, já está 20%, 30% mais caro do que eu comprei mês passado. Só para enganar, né? E aí eu lembro bem de uma frasezinha que é o idiota. Vocês sabem o que quer dizer idiota? Idiota não é um xingamento, como a gente imaginou, não, né? Mas é no sentido assim, idiota é aquele que não se envolve.
idiotez no grego é não me envolver nas questões e deixa a vida me levar. Tá falando, pronto, é isso e boa. Então, idiota é aquele que não se envolve politicamente, que não participa, que não questiona, que não exerce a sua cidadania. Então, que nós não sejamos idiotas, mas sejamos cidadãos que participam, que se envolvem. E a reforma trabalhista realmente foi muito prejudicial. A gente que é da área do direito, eu atuo também na dimensão da área do trabalho e da previdência, dá informação para a pessoa, você não vai aposentar. Mas não, trabalhei tantos anos, tenho PPP. Falei, tá, mas seu PPP não foi mais reconhecido. E seu PP não tem como a gente conseguir ir lá, porque a empresa nem existe mais, fazer esse vínculo novamente, você não vai. Você vai ter que trabalhar mais 5 anos, você tem que trabalhar mais 4 anos, sabe? Então, você falar isso para o cliente, não é a reforma aconteceu e aí é o que se aplica agora. Então está muito gritante, muito triste o retrocesso que nós estamos vivendo, assim, tá? É muito triste ver isso. E ver pessoas que vivem miseravelmente, até mesmo o BPC, que seria uma ajuda, né, para a pessoa deficiente ou idoso viver com dignidade, ele, para conseguir, muitas vezes é obrigado a mentir, porque se ele contar a renda familiar e ela for superior a 1/4 do salário mínimo, que é R$ 250, ele não tem direito ao BPC. Então é muito triste tudo que a gente tem vivido. E aí a Mônica levantou a mão, e aí não sei se tem mais alguém para falar, alguma mais comentário. Eu vou ler aqui o que o Samuel colocou. Vale lembrar que durante a Revolução Industrial tivemos grandes nomes que promoveram com efeito o fim da DSI, isto é, o fim real da política. Temos Dom Bosco e Padre Aníbal promovendo a educação e inclusão dos meninos marginalizados por via do ensino técnico e espiritual na realidade industrial e social. Sim, e nós vamos ter, Samuel, muitas congregações atuantes até agora que nascem nesse processo, nesse período de atender, de apoiar os menos favorecidos, os marginalizados, de acolher e de intensificar esse desenvolvimento da dignidade da pessoa, do respeito à pessoa humana. Os jesuítas, eles bateram de frente com a questão da escravidão, isso é muito claro, muito notório aqui no Brasil e na América como um todo, né? Se a gente pegar São Bartolomeu de Las Casas, dominicano, também um grande defensor dos povos originários lá no México, e é tão massacrado pela oposição que tem. Então, sempre muitos religiosos, muitas congregações, o próprio São Vicente de Paulo, né, que faz esse trabalho e que depois vai ser inspiração para várias congregações mais recentes, trazem essa proposta do envolvimento, do cuidado com aquele que é a imagem de Deus. Samuel levantou a mão e a Ana Beatriz. Acho que a Ana pode falar, né? Oi. Ana? Oi, Delaine. É curioso quando a gente vê a doutrina social da igreja, que a gente mostra o que a igreja fez, mas esses movimentos retrógrados que simplesmente querem sumir com as questões sociais, existem estudos, a gente não estuda aqui, no CTAP a gente não viu, mas eu fico sempre tentando entender os que acontecem e esses movimentos que combatem, não, política não é coisa de Deus, né? Sem considerar esses extremistas direitistas, fundamentalistas, mas dentro, assim, a gente vê pessoas boníssimas, mas que, que religião é essa? E sabe, eu fico tentando entender, assim, existem estudos sobre esses movimentos? Sim, Ana, existem muitos estudos sobre esse tipo de movimentos também, e a gente acaba aprofundando para tentar, teologicamente, compreender o que leva-os a essas práticas. Por exemplo, entre o clero, surgiu um estudo recente
de vários, o padre Benjem, que fez uma coletânea do clero atual para entendermos esse retrocesso atrento de padres jovens que não querem viver o Vaticano II. A Maria Ângela acho que foi pegar lá. Isso, o novo rosto do clero. Então, como é que é possível que quem fez uma caminhada da igreja, uma caminhada que estuda doutrina social, eu falo, todos nós estudamos doutrina social como matéria na teologia, na faculdade de teologia. Tudo bem que não é profunda, vou ser sincera para vocês. Quando eu fui fazer a faculdade de teologia, eu já tinha alguns estudos de escola de fé e política, depois após no Cefep, e vários outros aprofundamentos de doutrina social. Agora terminei uma nova pós de doutrina social pela FAJOP, mas a matéria lá era básico, mas mesmo assim, com o básico que tem 6 meses ou 1 ano dentro da teologia moral, já dá para dar uma chacoalhada, já dá para abrir a visão. E aí, quando você aprofunda o bíblico, só o bíblico basta. E aí, não, eu quero viver um retrocesso de Trento, quando, se possível, ainda rezar a missa em latim, para que a maioria dos católicos não participe, porque se a maioria não consegue conhecer, e a gente sabe que o analfabetismo no Brasil ainda é grande, e o analfabetismo natural, né, aquele que não sabe nem ler, e o analfabetismo cultural também, aquele que não sabe interpretar, ele lê um texto e não consegue interpretar o texto, que ele é um analfabeta funcional. Ele escreve, e ele sabe ler e escrever, mas na hora que ele vai escrever, os textos dele são tão cheios de erro de português, que você fala, não sei quanto que ele estudou, você entende, você compreende o que ele quis dizer, mas é parte do analfabetismo que nós vivemos. E aí, se com o português já é difícil, imagina lá no latim. Quantos aqui conseguem ler latim, sabe latim? Estudou latim? Eu estudei na faculdade 1 ano de latim. Mas quantos de nós estudam latim ou estudam? E aí é um retrocesso. E aí tem esses movimentos, porque esses movimentos, eles são fundados, na sua maioria, Ana Beatriz, por clérigos. São clérigos que dão origem ao movimento. Eles juntam um grupinho de leigos, organizam ali com eles e vai formando esses leigos para esses movimentos. Pode falar. Essa semana, essa semana passada, na realidade, a gente teve o estado pastoral dos seminaristas, né? Eram 10 seminaristas em diferentes estágios, né? Aí eu olhava, um moleque, ai gente, que preconceito, um moleque jovem, uma roupa social, ele só não estava usando mas isso. Eu falei assim, e o outro estava de tênis, o outro estava de sapato, mas você via essa juventude chegando, né, na nossa nova geração, os sacerdotes, que eu fiquei também. Enfim, é bem isso mesmo. O que eu tenho visto Sim. O que eu tenho visto de padres recém-ordenados, aí ele já põe a batina preta, já anda com aquele batinão o tempo todo. Você olha e fala assim, meu Deus, o que é isso? E os mais antigos, todos de camisa social normal, de camiseta, ou né, vestido normalmente como nós. Aí você olha e fala, o que é isso? Que retrocesso é esse? Também fico a questionar, mas nesse aspecto, a mídia, ela tem um ponto positivo. Olha, estamos aqui, eu estou em Várzea Paulista, Maria Ângela em Jundiaí, né? Gente de todo o país aqui conectado. Então, isso é positivo, nos aproxima. Mas também, essas disseminam essas, a gente costuma chamar de fake news ou de distorções da doutrina e acabam atraindo muitos seguidores, especialmente entre a juventude.
nesse ponto eu falo que as comunidades de jovens, quando a gente consegue ter os jovens juntos ali, para olho no olho, rosto, né, próximo, o desenvolvimento, a empatia desenvolve muito mais do que pelas telas do computador. Então, é um esfriamento. Assim, sociologicamente, tem sido produto de muito estudo, muito profundamente, viu? Depois eu posso até te encaminhar alguns tópicos que pode você pesquisar mais. Samuel? Boa noite de novo. Posso falar? Vocês estão me escutando? Pode. Ah, certo. Eu só queria recapitular aqui a respeito da aula. Alguns tópicos que eu anotei aqui, algumas sentenças, e eu gostaria que me corrigisse caso eu esteja errado, porque foi muita informação em pouco tempo. Eu escrevi 6 sentenças. A primeira é que a política se relaciona com o divino, citando Gregório, pelo fato de que o ato de governar é um ato de Deus. Se vocês quiserem pegar a citação de Gregório de novo depois, para vocês poderem lembrar o que ele disse. A segunda sentença é que essa potência, isto é, de governar, foi dada aos homens com um fim, citando Ambrósio, a citação que ela também utilizou, com o fim do bem comum e de administrar os bens a todos. A terceira sentença, é citando Basílio, que a caridade é uma via de administrar esse bem, mas não é o único. A quarta sentença é que há muitas vias para o bem comum, e que elas estão distribuídas em muitas áreas dentro da política, como você citou. Que a DSI é um modo de se organizar ordenadamente, tendo como princípio a revelação socialmente. Que a DSI é um modo de se organizar ordenadamente, tendo como princípio a revelação. E que essa maneira de se organizar é na área social, na área política, econômica, e assim por diante, para o fim do bem comum. E a última sentença é que é dever do cristão, segundo a própria DSI, se envolver nessa realidade para a promoção desse fim. E qual é o fim que nós estamos falando? O bem comum de todos. Essas são as sentenças que eu escrevi, são 6. Eu digitaria aqui, né, mas vai levar tempo, então eu espero que vocês possam ter absorvido. E foi isso que eu entendi da sua aula, de modo geral, bem resumido. E obrigado pela aula. Muito bem, eu que agradeço. Fez um bom resumo aí mesmo. Bons tópicos. É bem isso mesmo, exatamente isso. Parabéns. Alguém mais? Dolane, já são 22h04. Sim, acho que a gente já pode, porque ainda amanhã tem mais, né? Amanhã então, vamos ver na parte já aí da Fratelli Tutti, que é um documento excepcional. Sim. E tem um capítulo especificamente falando de política, né? Então, do CTAP, do curso de Teologia, eu agradeço a sua disponibilidade, a sua aula, realmente, como disse Samuel. E amanhã temos mais. E o endereço vai ser o mesmo, né? Porque se tem outras pessoas aí que também estariam entrando e tal, mas nós vamos manter esse mesmo endereço. Então, não se preocupem, aqueles que já têm aí nos seus grupos, ou mesmo no particular, mantenha os mesmos, tá bom? Maria Ângela? Jairo, vamos rezar um Pai Nosso para a gente encerrar o dia. Agradeço, Dolane, com o seu sacrifício, né, de estar aqui conosco. A voz vai melhorando com o passar do tempo. Então, a gente agradece muito a sua partilha tão generosa para conosco, né? Agradeço muito. Agradeço todo mundo que está conosco, com todos. Desculpe aqueles problemas iniciais, mas às vezes a gente não tem como solucionar isso. Mas a gente conseguiu se organizar e, graças a Deus, conseguimos levar avante a aula. Então, espero que vocês
voltem amanhã para a gente aprofundar a questão da Fratelli Tutti, porque, como disse o Jair, é um documento magnífico, né, que vale muito a pena a gente aprofundar e ser mais um dos documentos de cabeceira de nós cristãos, né? Então, vamos rezar um Pai Nosso para a gente encerrar a nossa noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, até amanhã. Muito obrigada pela presença de todos. Dolene, se cuide, que você fique melhor amanhã. Amém. Bom descanso a todos. Fechou seu microfone, Mariângela. Um abraço. Eu que agradeço, boa noite, muito obrigada pela confiança. Deus abençoe, até amanhã. Boa noite, muito obrigada. Muito boa aula, adorei o tema. É muito bom. Muito obrigada pela aula. Boa noite. Boa noite. Melhoras, Dolaine. Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns, Dolaine. Obrigada, Café. Obrigada.